Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Douglas. Nós estamos no Novo Talk Podcast. Esse podcast que é focado na adoração, né? Focado na área de louvor e focado também no serviço, tá? No serviço na casa do Senhor. Estamos muito felizes de estar mais uma vez aqui com vocês, trazendo mais um conteúdo, né? Mais uma pessoa sensacional que está aqui com a gente, tá? Mas primeiro, né? Eu quero falar do nosso patrocinador, né? Que está nos abençoando muito, tá? É o Vem Estúdio, né? Essa estrutura maravilhosa. Nós estamos aqui, né? Gravando esse conteúdo para vocês. Né? Se você tem um projeto, se você quer conversar sobre algum assunto, né? Para trazer clareza, trazer, né? Discernimento para as pessoas, né? Se você quer que sua voz seja ouvida, né? Vem para cá, vem para o Vem Estúdio. Né? Eles estão com condições especiais aí de pagamento, né? É um ambiente maravilhoso, eles têm abençoado muito a vida do nosso podcast e vem pra cá fazer parte dessa família aqui você também, tá bom? Então, Fala aí. estamos com um cara sensacional aqui, um cara incrível, né? Um cara que tem apoiado o nosso projeto, um cara que tem muito de Deus pra falar aqui pra vocês, galera. O Vinícius não é músico, não é ministro de louvor, mas ele é um adorador, cara, sensacional, um cara que tá caminhando já há um tempo com a gente. E esse cara, né, vai compartilhar algo de Deus aí pra vida de vocês. Bem-vindo, Vinícius. Pô, cara, valeu. É um privilégio estar aqui. Muito, muito interessante o projeto. Falei contigo no WhatsApp pra caramba. Falei, cara, fiquei muito feliz quando soube dessa iniciativa. É, Quando eu procurei saber também que era o pessoal daqui da igreja e tudo mais, o espaço oferecido. Fiquei muito, muito animado, cara. Quando tu me chamou, fiquei mais animado ainda. Fiquei nervoso pra caramba, ainda tô. Mas, pô, é muito bom estar aqui. Como tu falou, não sou ministro de louvor. Já orei muito, Senhor. Falei, pô, Senhor, eu queria ser ministro de louvor, queria saber tocar, cantar assim, né? Mas o Senhor sabe as coisas que Ele faz. A palavra diz que Ele separou cada um pra um lugar específico. E eu sou feliz pra caramba, cara. Pô, legal, cara, muito legal. Então, cara, geralmente, né, no começo da nossa conversa aqui do Love Talk Podcast, a gente pergunta, né, um pouco pra você se apresentar pro pessoal, quem é o Vinícius, né? Quem é o Caramba. Vinícius? Eu sei que o Vinícius é casado, muito bem casado, mulher Opa, braba. ela vai estar vendo, ela vai estar vendo. Thaís não pôde estar aqui, mas, né, mandar um abraço pra ela aí, que apoia, né, que Sim, incentiva pra sempre. caramba. Pai de uma menininha linda, esperta. Então você falar um pouquinho, né, Com sobre quem você certeza, é pra galera aí te conhecer. com certeza. Sim, cara, meu nome é Vinícius Melo, sou casado com a Thaís. A gente tem uma filha chamada Antonella, fez 5 meses agora, vai fazer 5 meses agora, aliás. Eu sou líder de jovens na Igreja Metodista em Itaipava. A Thaís liderou durante 2, 3 anos, ela liderou. Eu cheguei na igreja, ela estava liderando, comecei a caminhar com ela, comecei a ajudar no ministério. Aí a gente se conheceu, a gente começou a namorar, casamos. E agora a gente teve a troca da liderança, aí agora passou para mim. Mas a gente continua caminhando junto, ela continua sendo muito importante no ministério, tem bastante participação ainda junto com a gente. E, cara, quem sou eu, né? Agora eu sou uma nova criatura em Cristo, né? Nascido de novo, graças a Deus. Encontrei Jesus, vai fazer 3 anos agora, de forma eh, Intensa. intensa, né? Porque antes a gente ia, voltava. Mas me converti. Eu não tenho. Sempre falo isso pro pessoal, não tenho um testemunho de como muita gente tem de aquele impacto, né? Às vezes, sofri um acidente ou passei por isso. O meu testemunho, cara, foi ir pra igreja num feriado e conhecer Jesus de forma muito intensa, cara. Eu lembro que eu cheguei lá, uma expectativa assim passar uma tarde com os jovens. Eu conhecia pouca gente. Eu lembro que tinha um cara lá chamado Christian, que ele era de outra igreja. Ele foi lá, tava caminhando com a gente. E eu lembro que ele chegou pra mim assim, perguntou se eu já era crente, jamais. Eu tava indo na igreja, mas ainda não tinha tido aquela experiência profunda com Deus, sabe? Aquela que te impacta, sabe? Diz assim, caramba, agora eu tô vivendo algo. E eu lembro que naquele dia, de noite, tava lá reunido todo mundo, cara, e eu lembro que a gente começou a orar, ele começou a falar coisas específicas, eu comecei a orar também.
E tive uma experiência muito profunda com Deus ali, muito profunda. E aí eu fui entendendo, né? Porque a galera que já vivia já sabia o que estava acontecendo, né? Mas eu tava pegando ali a primeira experiência, as primeiras experiências, tava falando, caraca, que é isso, cara? Que tá acontecendo? Por que minha carne tá tão trêmula assim? Por que meu coração tá pegando fogo desse jeito? E eu lembro que a partir dali, cara, eu comecei a ter uma vida com Deus intensa, de comunhão mesmo, de buscar, de adorar o Senhor no meu secreto. E eu acho que foi isso que fez a diferença, sabe, na minha vida. Foi porque eu sempre falo com a Thaís, eu falo, cara, a minha vida parece que ela andou 10 anos em alguns meses. Porque eu conheci Jesus, eu comecei a trabalhar, eu conheci a Thaís e minha vida mudou. Tudo que eu vivia antes, minha vida mudou no estalar de dedos e, assim, foi algo que Deus fez mesmo, separado do seu tempo certo. Eu fiquei muito feliz, cara. E até hoje estou aí, tentando caminhar com o Senhor de forma profunda. E, tipo, essa experiência que você teve, né, de esse encontro com Jesus, foi ali na Metodista Foi. mesmo? Foi em outro local? Não, foi ali mesmo. Foi ali. Na época era pastor Leandro, pastora Márcia, pastor Celso, Isabel. Eu lembro que minha família sempre foi crente, né, cara? Sempre foi crente de igreja, mas eu ia muito pouco quando eu era mais novo. Então eu não tinha essa experiência de estar sempre, todo domingo, toda quarta-feira. Eu não tinha. Meu irmão já tocava e eu lembro que minha mãe sempre falava, ó, tem que ir pra igreja, tem que ir pra igreja. Eu lembro que quando eu era pequeno eu fingia que tava dormindo pra não ir na igreja, cara. Fingia que tava dormindo. Aí ela ia pra igreja, aí eu fingia lá, tava acordado depois. Mas aí depois de um tempo eu comecei a ir, teve uma época que eu comecei a ir até sozinho, lá de casa, ninguém ia, só eu, cara. Eu falei, caramba, cara, como é que as coisas mudaram. E ali eu comecei a ter minhas experiências com Deus, cara, porque foi aonde o lugar que eu me senti assim acolhido e onde mais o Senhor falou comigo foi ali. Pô, legal, cara. Tipo, eu sou de uma realidade completamente diferente, né, cara? Uhum, A gente que. Eu sou nascido e criado na Assembleia, eu vou falar isso aqui milhões de tá vezes, certo. né? Porque, meu irmão, a Assembleia é raiz, né, meu irmão? É. Raiz, não é Nutella. Não, não é. Então, cara, tipo assim, hoje eu vejo, você agora que é pai, né? Ainda não sou pai, mas você que é pai e tá vendo o crescimento, assim, da Antonella. E a gente vê, cara, não sei se foi o caso, né, de quando você era criança, mas hoje a gente vê que os pais não deixam, não permitem as crianças viverem assim em ambiente de igreja, É verdade, né? cara. Eu vejo muito lá na igreja, quando eu falo da minha igreja, eu não falo da Uhum, igreja dos não, outros, claro. não. Eu vejo, às vezes, cara, o culto rolando, meu irmão, tá pegando fogo e a criança tá lá, Mexendo no celular. tablet, celular, sabe? E os pais privando as crianças de viver esse ambiente, cara, porque o pessoal acha que criança não entende, É brother. verdade. Criança entende, cara. É verdade, cara. Entendeu? Criança entende. E, tipo assim, você colocando a criança num telefone, você bota ela completamente no mundo paralelo. E eu lembro que quando eu era criança, eu até falei isso no primeiro episódio aqui, minha mãe me levava pra vigília. Uhum. Vai pra vigília. Aí ela levava um colchonetezinho debaixo do braço, Caraca. botava assim, tinha um banco da igreja, né? Na época, quando eu ia no início, né, a igreja estava em obra, o Uhum. púlpito, atrás do púlpito tinha uma salinha. Aí depois eles ampliaram a igreja, não tinha mais uma salinha, mas botava o colchonete no banco, assim, ela pegava um banco, sentava. Era eu e minha irmã na época. Uhum. Sentava no banco, pegava o banco, só ela sentava na ponta do banco e estendia o colchonete assim no chão. A gente ficava sentado no banco assistindo. Se a gente ficasse com sono, a gente deitava e dormia. Mas era Mas isso. estava ali, né? Tava Tava ali. ali. É Então, verdade, cara. cara, e é muito impactante, cara, porque eu ouvi uma vez um pastor falando que, cara, a gente que desvia os nossos filhos. É verdade, cara. Sabe por quê? Porque, cara, se uma criança nasce hoje e ela morre amanhã, Sim, ela vai pro céu. sim, sim, Aí, se o adolescente ele não tem uma vida com Deus, não lê Bíblia, né, não tem uma intimidade, e isso é proveniente da criação, sim, você levou seu próprio filho pro sim, inferno. cara. É uma responsabilidade muito grande pra gente que, assim, eu ainda tô vivendo isso de forma muito inicial, né, com a Antonella, né? Mas eu já penso nisso, sabe? Quando que ela vai me ver orando? Quando que ela vai me ver tendo meu tempo com Deus? Porque isso é muito importante, cara. Eu acho que boa parte da minha caminhada, ela também foi muito influenciada pela minha mãe, cara. Eu sempre vi minha mãe tendo a fé dela, sempre mantendo a fé dela, sempre, sempre. E isso que tu falou faz muita diferença, porque, de fato, cara, a gente é o espelho pra eles, a gente é o exemplo. Se a gente não direcionar eles a esse caminho, cara,
já tá difícil quando a gente direciona, cara, porque o mundo hoje oferece muita coisa. Infelizmente, para eles é algo que vai chamar atenção no momento, né? E quando eu olho para a igreja e eu vejo os adolescentes, as crianças, tu sabe, toca com adolescente lá, a galera fazendo parte, eu fico muito feliz por causa disso, cara. Porque faz diferença a gente ter eles ali presentes trabalhando. Porque, cara, se a gente não abrir a igreja para eles, quando eu falo isso eu também falo para os jovens também, lógico, porque a gente tem que parar com esse negócio de que eles são a igreja do amanhã. Pô, eles são a igreja da manhã. Não, eles são a igreja de agora, cara. Eles são a igreja de É, agora. Eles estão vivendo a igreja agora. Porque eu não vou. Como que eu vou ser alguma coisa amanhã se eu não tô vivendo hoje? Aonde que verdade. eu vou parar? Se eu não tenho. Se eu não sei o meu ponto de referência, qual é o meu destino? Então eu acho muito Forte. importante quando a gente insere ele, sabe? Ó, você vai fazer isso aqui. Ó, bota uma criancinha lá na recepção, entregando a balinha. Ela vai se sentir parte. O adolescente que sabe tocar, poder dar um instrumento na mão dele, porque ele vai se sentir parte daquilo ali. Então acho que a gente, como igreja, a gente precisa amadurecer isso, cara. De colocar eles para trabalhar, não só por ter alguém para trabalhar, mas fazer eles entenderem que eles são parte do corpo de Cristo, entendeu? Top. E, tipo assim, cara, partindo pra esse gancho, eu acho a minha geração, tipo assim, eu não, eu tenho 35 anos. Uhum. Então eu fiquei no meio termo entre a galera mais coroa Uhum. e a galera mais jovem. E eu acho, tipo assim, então a gente experimentou um pouco de cada coisa. A gente experimentou uma era sem ser digital Sim. e hoje uma era digital, né? A gente experimentou uma era brincando e uma era agora mais tecnológica. Então eu acho que a gente que experimentou essa fase, tu deve ter pegado só o finalzinho, É, eu peguei o pegar do finalzinho, novo. peguei o Então, finalzinho. tipo assim, cara, a gente é muito cruel com o Verdade. jovem e com o adolescente, com a criança, a gente é muito cruel. Porque eu fico pensando, a minha avó, ela viveu numa época que não tinha eletricidade, tá Caraca. ligado? Pô, Então, tipo assim, eu hoje, se eu ficar num dia sem luz, mano, eu fico, não sei o que eu a vou gente fazer, surta, mano. né? A gente Então, o que surta. acontece pra eles é a mesma coisa, mano. Eles não têm um período que não tinha celular, É tá verdade. ligado? Uhum. Então, pra eles é complicado. A gente não, a É. gente viveu outras de formas alternativas. Então, tipo assim, eu acho que a gente é muito cruel com a juventude, porque a gente Uhum. não sabe entender o ambiente, É verdade. entendeu? A gente não sabe entender um ambiente desse. E eu vejo, tipo assim, os jovens hoje muito intensos. Muito. Eles conseguem chegar a lugares que, cara, eu demorei, ó, Intenso anos em pra tudo que faz, chegar. né? Em tudo que faz eles são intensos. Chegar, não só assim em questão intelectual, mas em questão com Deus mesmo, Uhum. cara. Sim. Com Deus mesmo. Tu vê, cara, eu vejo. Às vezes eu observo muitos adolescentes lá da igreja, né, cara? No momento da adoração. Eu sempre gosto de ficar sempre olhando pro cantinho direito, assim, que eles ficam Uhum. ali, né, cara? Então eu vejo eles, meu irmão, levantando a mão, ajoelhando e. Meu irmão, Sim. naquele êxtase. E, cara, é tudo muito É intenso, verdade, sabe? cara. Tudo muito intenso. E eu gostaria de saber, assim, sabe? Como é lidar com essa galera muito intensa, que tem muita informação, mas não tem experiência. É verdade. Assim, não é fácil, né, cara? Até porque aí, às vezes eu lidero pessoas que são mais velhas do que eu. E isso é uma responsabilidade e não é muito fácil, né? Porque às vezes a Não. pessoa, não por mal, né, mas por ter mais experiência de vida, é difícil ela ouvir alguém mais novo, né? E assim, quando eu olho pra eles, igual a parte dos adolescentes, quando eu olho pra eles e como a gente tava falando, eles são muito intensos em tudo. Então eles são intensos na igreja e são intensos fora da igreja. Então acho que hoje a gente precisa ter um caminho trilhado para eles. Olha só, a gente vai fazer isso aqui, a gente planeja isso aqui e a gente quer que vocês participem disso. Porque, cara, ter eles dentro da igreja só ali funcionando não é o suficiente pra gente. Porque às vezes a referência que eles têm na igreja eles não têm em casa. Entendeu? Hum, Às vezes cara, ele tem os líderes deles, um casal. Pô, eles são cheios de Deus, estão liderando, estão ali mediante a palavra. Mas em casa eles têm um pai que bate na mãe, um pai que briga, um pai que bebe. E aí, como que ele vai discernir isso? Como ele vai discernir o caminho da igreja, entendeu? Então, acho que hoje, olhando para eles, é o que falta para a gente como igreja, assim, falando no meu projeto de jovens também, é ter um caminho trilhado.
Porque você precisa apontar algo, você precisa, ó, a gente quer chegar aqui. Precisa dar destino. Isso. Porque eles são intensos, cara. E são intensos, ao momento que eles são intensos pra fazer, eles também podem desanimar muito rápido. E no meio do caminho, se você perder alguém, é difícil trazer de volta. Então, esse destino, eu acho que é até algo que Deus está falando muito comigo no tema desse ano, sabe? Pra eu tentar tratar comigo e com eles também. É ser constante nas coisas do Senhor. Porque se você tem um plano bem traçado com Deus, cara, a chance de dar certo é muito grande. Só se você falhar mesmo, não tem jeito. Mas para eles precisa estar bem claro. Porque se não tiver claro, eles não vão conseguir, como tu falou, a experiência. Ele não tem experiência, tem muita vontade, mas não tem experiência. Então, se eu pego um plano que não é claro, a vontade deles não vai ser suficiente. Porque não vai ter experiência para lidar com os percalços no caminho, com as situações do dia a dia. E isso, aí trazendo para a realidade dos jovens, né? Que esse ano eu vou trabalhar mais com os jovens, né? Direto. E ter algo, assim, é muito difícil, né? A gente falar como se a gente tivesse que criar algo que seja mais atraente do que Deus, né? Não existe, né, cara? Não existe. O que a gente pode oferecer é a glória de Deus, é falar do amor de Jesus, mas ao mesmo tempo eu preciso tratar isso como pessoa também, por causa do psicológico, dos problemas que tem hoje em dia, de depressão, ansiedade, problema em relacionamento. Então, lidar com isso tudo e também alinhar isso com o ministério. Então, acho que esse ano vai ser o meu maior desafio, vai ser isso, cara, é criar um plano junto com o Senhor, né? Que o Senhor me der. Criar um plano para mim e para eles que seja reto, um alvo. A gente quer chegar aqui em dezembro, a gente quer estar desse jeito, um exemplo. Quer fazer um X culto, vai fazer isso aqui, evangelismo, tá. Eu acho que essa vai ser meu maior desafio. Até não só para eles, mas para mim mesmo, sabe? Uma coisa que Deus trata comigo é a constância também, porque é difícil você ser constante quando você tem muito problema, assim, o trabalho. Agora a gente tem uma filha, então é muita coisa na cabeça, né? Então acho que é algo que o Senhor tá tratando comigo também, e acho que eu vou tentar, se Deus permitir, tratar com eles também. Cara, eu vejo muito hoje em dia, né, o quem trabalha com jovens, assim, sabe, é muito aquilo que é falado lá em Lucas, cara, sobre João Batista, né, cara, o ministério de João Batista, o ministério de preparar o caminho, Sim, né, o waymaker, né, você o fazedor de isso caminhos, aí. é, né, converter o coração dos filhos aos pais, que é o mais difícil, dos pais aos É filhos, verdade. né? É verdade. Mas você vê que você fazer uma conversão dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, é muito complicado quando você tem uma geração que não sabe o que é a paternidade, Exato. entendeu? Exatamente. Então, cara, é um desafio incrível e, cara, tem tudo para render frutos, né? Mas é muito É. difícil, né? Em relação a essa questão, igual eu comentei, né, sobre a questão do João Batista, a questão de paternidade. Como você tem visto hoje, não só a paternidade, questão de pai, mas a questão de pais, né? Como Uhum. você citou o exemplo, né? De às vezes a pessoa não tem a experiência dentro de casa, né? Às vezes tem completamente ao avesso dentro de Uhum. casa, né? Esse desafio de você mostrar quem Deus é, mostrar que Deus pode substituir, né? Essa Verdade. ausência que o jovem tem. Como é que você, tipo assim, enxerga isso? Você já teve alguma experiência disso? Às vezes, né, algum jovem chega pra você e desabafar e fala, pô, cara, eu nunca tive um pai, ou Uhum. sei lá, esse é uma ausência, e você tem que tratar ali com ele, né? Mostrar, às vezes, dentro da palavra, então, às vezes, caminhar junto, às vezes você, igual você falou, você é novo, né? Tendo que ser um pai, às vezes, Uhum. pra um jovem ou pra um adolescente, né? Que não tem esse privilégio, né? De ter uma família estruturada, de ter um. Então, cara, esse ano até a gente vai fazer o discipulado dos jovens, né? Voltados para esses assuntos mesmo. Maneiro, E maneiro. o primeiro tema é justamente paternidade. A gente quer trabalhar isso. Porque a gente sente que é algo que falta muito. É, não só, nem digo assim, com a igreja exercer, mas é algo que falta na casa das pessoas mesmo, entendeu? Essa referência. E como tu falou, fazer essa conversão de que as pessoas possam entender de que Deus, de forma espiritual, possa ser um pai presente, é muito difícil, cara.
É muito difícil, porque a gente tá numa geração que a gente é muito materialista. Aquela geração de Tomé também, que a gente só crê se a gente vê. Não tem jeito. E quando eu lido com jovens assim, que precisam ver alguma coisa para crer, é muito, muito mais complicado, né? Mas eu acredito que, como a gente estava falando de paternidade, cara, eu acredito que o carinho da igreja, o carinho dos líderes, o carinho do pastor, a presença, em coisas simples, cara. Às vezes a gente tá numa semana corrida, mas a gente tirar um tempo para mandar uma mensagem. E aí, filho, como é que você tá? E aí, como que tá acontecendo? Como é que tá na sua casa? Porque a pessoa se sente amada e acolhida, e de fato ela tem que ser isso. E a gente começa a gerar um relacionamento muito mais emocional também do que além de espiritual. Porque tratar tudo só como espiritualidade é um problema, né? Porque a gente acaba tentando trazer toda a responsabilidade para a parte espiritual. E existem coisas que são carnais, são São emocionais. emocionais e não tem jeito, você não tem para onde correr. Então, acho que o nosso desafio vai ser esse, cara. Mostrar a paternidade de Deus, sabe? Olha, o Senhor é um pai presente, é um pai poderoso, amoroso e cuida. Eu já tive experiências assim, cara, de estar, às vezes, num problema em casa muito grande, e eu ir pro meu quarto e me ajoelhar e orar. Falar, Senhor, por favor, pai, rompe isso, não deixe que isso aconteça, não deixe que isso evolua. E, tipo assim, eu saber que eu podia recorrer a Deus, entendeu? Porque eu acho que muitas das vezes hoje em dia Deus acaba sendo Última instância, última né? instância. Pô, eu tento fazer tudo, eu tento falar com fulano, ciclano, isso aqui. Não resolveu, aí eu vou pro meu quarto orar. Aí eu vou abrir a palavra do Senhor. E, e eu, durante minha caminhada com o Senhor, eu percebi isso, que Deus, ele é a primeira coisa, né? Ele é a essência de tudo. E às vezes a gente se confunde, porque a gente acaba sendo abalado pela nossa vida, a gente acaba sendo levado pelas situações. E quando eu vivi isso, cara, eu lembro que eu cheguei no meu quarto, eu ajoelhei, eu chorando, eu orei ao Senhor, falei, Deus, por favor, não deixe que isso evolua para uma situação pior, sabe? E no outro dia as coisas se acalmarem. E, tipo assim, eu poderia, se eu não tivesse orado, eu poderia atribuir aquilo a qualquer situação. Ah, os ânimos Uhum. acalmaram, o pessoal já tá mais tranquilo. Mas eu sei que foi Deus, eu confio que foi Deus, sabe? É. Então, trazer essa consciência de que Deus é presente a ponto de resolver algo que às vezes a gente não acredita que vai resolver, porque às vezes a gente acredita nisso, cara. Às vezes a gente tá tão influenciado pela nossa carne, tão influenciado pelo problema, que a gente esquece de Deus, sabe? Esse ano eu quero tentar trazer isso pra gente, pros jovens, pros adolescentes, pra igreja também, tentar trazer isso pra igreja, a paternidade de Deus, cara, o cuidado e o amor de Deus. Eu acho que, igual você falou, cara, muito interessante essa questão de Deus como último recurso. Isso é muito cultural. Muito. Isso é muito cultural, né? Porque tu vê canções falando sobre isso, né? Tem uma canção que eu gosto muito, que é aquela da Aline Barros, que fala sobre caminho de milagres, né? Aquela, Uhum. quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Mas Deus não começa a agir só quando é impossível. Isso aí. Quando tá difícil, se você pedir o direcionamento do Senhor, ele Isso não aí. vai deixar ficar É impossível. isso aí, cara. É Entendeu? uma A não ser que seja um crescente. propósito, né? Igual quando Jesus ele é levado ao deserto, né? A Bíblia fala, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sim. Então, quando Deus te conduz numa esfera assim, para você ter um crescimento assim, né? Para você ser provado, Uhum. né? Na verdade, ser tentado, né? Então, aí no caso, realmente, Deus vai levar agindo no impossível, né? Quando vê uma doença, Sim. a gente às vezes fica realmente, não sabe o que fazer, aí realmente entra o Deus do impossível. Sim. Mas a maioria das atitudes da nossa vida, se a gente procurasse o Senhor antes, Sim. aconteceria muito mais leve, Exato. muito mais tranquilo. Então é isso. É um ponto muito importante que você falou Sim. sobre essa questão de, né, da gente consultar o Senhor. E é uma incumbência, cara. É uma coisa difícil você Muito. mudar a mentalidade de uma cultura que já vem Sim. tratando Deus como a última opção, como a carta coringa, e você Uhum. trazer Deus para uma posição de direcionador, cara. Que Isso deveria ser, né? que deveria ser, isso é muito bonito, cara. Isso é muito, muito, tipo assim,
é realmente, tu vê que realmente é uma coisa direcionada, Sim, né? sim, É uma visão que tá alinhada com o sim. céu. Porque, né, para a gente começar um milagre, para a gente começar um avivamento, é necessário que a mente das pessoas É mudem, isso aí. né? É isso aí, cara. Porque a gente precisa caminhar por esse lugar, né, cara? Como tava falando. E ontem eu tava até fazendo meu devocional e eu fiquei pensando nisso, cara. Lendo Efésios, e aí tem um capítulo que, acho que é capítulo 4. Paulo começa falando, cara, como prisioneiro no Senhor. E eu fiquei lendo aquilo ali muito tempo, cara. Era só essa frase. Eu falei, caramba, cara, como prisioneiro no Senhor. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender essa vida. De estar preso a algo que o Senhor fez, entendeu? Porque como Deus. Porque quando a gente se converte é muito assim, né, cara? As pessoas sempre falam sobre o primeiro amor. Ah, você tá queimando o primeiro. Como eu escutei isso, cara? Como eu escutei isso? Tá queimando no primeiro amor. Esse fogo agora. É tipo assim, pô, tá no fogo, daqui a pouco piora, É tipo assim. E eu falei, cara, como daqui que. a pouco tu vira ímpio de É, novo. se eu fizer isso com alguém, cara, como que as pessoas vão querer seguir uma vida com Deus, sabe? Como que, se eu der esse tipo de expectativa, você tá queimando por Jesus agora, mas daqui a pouco passa. Não, cara, não pode Não pode passar. passar. É um amor, não tem jeito, é um amor só. E ele precisa queimar. E a responsabilidade de trazer fogo pra esse amor é nossa. Porque a É gente isso. precisa se responsabilizar com isso. Eu lembro, tipo assim, toda vez que fala em chama, cara, eu lembro muito do altar do holocausto, Sim. né, do tabernáculo, que falava que a chama não podia se apagar. Isso. Aí tu imagina, cara, que o sacerdote tinha que ficar lá 24 horas monitorando aquilo que a chama não podia se apagar, Sim, entendeu? sim, cara. Então, quando você coloca lá a chama, né, você vai colocando a lenha, você coloca a oferta, você vai colocando e a chama vai aumentando. Isso Enquanto tá aí. queimando a gordura, a chama vai aumentando. Mas se não tivesse ninguém para trazer a oferta, Isso o aí. sacerdote, ele mesmo tinha que ser, Essa é a trazer. responsabilidade, a gente colocar lenha onde tem É isso fogo. aí. Porque o Senhor, ele derrama fogo, né, cara? A gente vê isso na Bíblia. Mas a gente precisa também ter o entendimento de que a gente tem a responsabilidade de trazer a lenha para queimar. Porque se eu não trago a lenha, o que a gente está falando? O que vai queimar ali? É Vai virar verdade. cinza, Não não tem o tem jeito, combustível, né, cara. cara? A gente precisa. Cara, como o Senhor tratou isso comigo nesses anos, cara? De uma relação de ida e volta, sabe? Não é só o que Jesus vem a mim. Jesus vem a mim, mas eu também preciso ir até Ele. Preciso entender a minha responsabilidade como filho de Deus, cara. E eu acho que é isso que eu quero trazer para eles esse ano, sabe? Legal. É, as pessoas entenderem, não só os jovens e adolescentes, a igreja entender que a gente precisa também ir até Deus, sabe? A gente precisa buscar, a gente precisa oferecer algo ao Senhor. Porque não adianta a gente só esperar. Porque como a gente espera, acontece o que a gente estava falando. A gente só vai esperar Deus agir no impossível. Acho que isso não é uma vida de cristão verdadeiro. Acho que isso não existe, cara. A gente precisa caminhar mais, a gente precisa achar um lugar, a gente precisa fazer as pessoas acreditarem que o que a gente vive é real, verdadeiro. E, tipo assim, não só trazendo benefícios. Se você renunciar a isso, você vai ter isso. A gente não quer ter a sensação de uma troca, não. A gente quer ter a sensação de que é um estilo de vida. O evangelho é um estilo de vida e a gente quer viver isso. É isso. É Entendeu? o que você falou. Você tá preso Isso aí. ao eterno, né, cara? É muito interessante, porque eu tava ouvindo uma conversa até num podcast, cara, que, tipo assim, cara, às vezes a gente quer dar leveza àquilo que não é leve, cara. Mano. Aquilo que é responsável, aquilo que tem responsabilidade, aquilo que tem peso. A gente vê muito a questão da igreja. Antigamente você fala, ó, fulano tem um cargo, Uhum. fulano tem isso. Hoje não, fulano é voluntário. Antigamente falava que tinha um cargo, é um peso, né, cara? Tem um Sim. peso. Pô, fulano é servo, pô, servo do Senhor. Tipo, Uhum. não, fulano é filho, não sei o quê. Eu acho que, tipo assim, cara, Deus ele é pai, pô, Sim. é. Mas, cara, sei lá, cara, eu acho que é, se você pegar um contexto de um pai dos anos 80, Uhum. então, tipo assim, você vê que é diferente, entendeu? Sim, muito Você vê que, pô, diferente. eu lembro que, cara, eu chegava na casa da minha avó, benção, avó. Benção. Era benção, não é benção. Não Sim, é benção. benção. Benção, avó, Deus te abençoe. Não podia, se entrasse na casa, tinha que falar, benção, avó. Tinha que falar. Benção, avô. Peguei um pouco Entendeu? dessa fase Se também. o adulto tá falando, tá todo mundo sentando na mesa conversando, a criança não podia Não falar. pode falar. Então, tipo assim, cara, você tem uma ideia de pai, antigamente, Uhum.
que gerou certas pessoas muito responsáveis, pessoas, cara, não julgando os métodos de criação de hoje em Uhum. dia, que eu acredito que os tempos mudaram realmente, os Sim. tempos mudaram, né? Antigamente você falava com a criança ia botar o dedo na tomada, você falava, ó, não pode botar. Ah, não, porque não? Porque faz mal. Hoje em dia a criança sabe o YouTube, por que não pode botar o dedo na É. tomada? Fala, os elétrons passam Ele e já dá choque, consegue te refutar já. ele já consegue a informação. Uhum. Entendeu? E Sim. não tem, tipo assim, a criação realmente mudou. Mas a ideia que eu tenho de Deus ser pai é justamente esse zelo, esse respeito, Sim. né, cara? Que muitas das vezes as pessoas não têm. Sim, é Ah, é meu verdade. pai. Mas, tipo assim, o cara tem uma referência de pai e, meu irmão, o cara fica o dia inteiro sentado com o pé pro alto, não faz nada. É, A mãe lá com um pano na cabeça, limpando a casa toda, o isso filho não aí. ajuda a lavar um prato. Isso não é. Então, tipo assim, cara, tipo assim, Deus é pai, cara. Deus é Sim. pai. Sim. Mas Deus, ele tem a responsabilidade paterna. Isso aí. É diferente. Isso aí. Eu vejo muita gente falando hoje, o meu filho é meu amigo. Mas se você parar pra pensar, quantos amigos da onça você tem? Pô, um monte, Um né? monte, cara. E, cara, isso foi muito interessante que eu ouvi um amigo meu falando isso. Ah, meu filho é meu amigo, não sei o quê. Aí o outro rapaz estava com a gente e falou: Não, meu filho, eu sou muito, eu faço muito pro meu filho me chamar de amigo. Eu deixo de comer pra ele comer, eu deixo de vestir pra ele vestir. Se alguém quiser atirar no meu filho, eu entro na frente pra poder salvar o meu filho. Eu não me contento de ser chamado só de amigo. Caramba. Eu sou pai. Isso aí. Eu sou pai. É uma responsabilidade, né, Então, cara? tipo assim, essa responsabilidade né, cara, que Deus tem com a gente, né, cara? Então, tipo assim, a gente tem que ter a mesma responsabilidade. Porque o que que um pai quer de um filho? Teu pai não quer que você trabalhe, teu pai não quer que você se mate de trabalhar, de ser um escravo pra ele, não. Seu pai quer que você dê orgulho. Isso aí. Só Isso isso que aí. seu pai quer. Isso aí. E qual é o orgulho que você dá pro teu pai? É sendo obediente. É isso aí. É a criação, né? É você gerar obediência, né? E a nossa criação, trazendo isso pra igreja, a nossa criação tá na palavra do Senhor, né? Isso. A gente só orgulha, a gente vai trazer orgulho a Deus quando a gente seguir tudo que tá na palavra de Deus, né, cara? Porque não adianta a gente ser um crente que é filho, mas que não segue a palavra de Deus. Então a gente tá seguindo o quê, né? A gente tá sendo obediente a A quem, né? quem? Então, Porque é, não tem. Às vezes a gente. É difícil colocar isso na cabeça do jovem, sim, porque o jovem ele acha o seguinte: ele acha que não existe liberdade. é, Isso aí pode dar um nó na cabeça de quem tá ouvindo, mas não existe liberdade, é, né? A liberdade existe o seguinte: minha esposa ela fala muito isso, e eu já falei isso em outro episódio, eu sempre vou falar isso, que é uma coisa que minha esposa ela me discipula muito, sabe? sim, Me discipula muito e, graças a Deus, irmão, cara. puxa a orelha mesmo e. É importante, né? Todo dia tem mensagem, deixa a toalha não sei aonde, pá. Entendeu? E ela me discipula muito e ela fala uma coisa muito incrível, que é o seguinte, Douglas, ser livre, na verdade, ela fala ser adulto. Ser adulto, você atingir a maturidade, não é fazer aquilo que você quer, Sim, é fazer aquilo que é necessário. exato. E ser livre é a mesma coisa, é fazer aquilo que é necessário. Eu quero Sim. muitas vezes chegar em casa e botar o pé pro alto, mas eu tenho Mas não 4 dá, né? cachorros, eu sei É, que eu tenho que lavar o quintal. isso aí. Tem coisa a fazer, não tem jeito. Você chega do seu trabalho, às vezes você quer ver o Fluminense, pá, Ô, né? A Antonella tá chorando. é, Quem é a sua prioridade? dá banho, tem que fazer Né? tudo, não Quem é a tem sua jeito. prioridade? Sua prioridade é a Antonella. É isso aí. Então é isso, cara. É difícil você colocar isso na cabeça do jovem. Sim, Ele falando que é livre, eu faço o que eu quiser, eu bebo, eu fumo, eu me relaciono com quem eu quero, e daqui a pouco eu arrumo outra pessoa, sim. isso e aquilo. E você mostrar pro jovem que ele tá sendo escravo das próprias paixões. É, na verdade ele não tá sendo livre em Ele nada, tá né? sendo escravo daquilo que É vai levar ele à verdade, cara. perdição. É verdade. Mas é o que eu te falei, cara. A gente não quer caminhar para um lugar que eu tenha que criar uma atração para eles, não. Quero mostrar o que é a pureza do Senhor, entendeu? Olha só, Deus tem que ser suficiente para você. Lógico que a gente não vai jogar uma Bíblia na mão dele e vai sair e falar, É, agora você vira. Não, mas a gente precisa mostrar que Deus, sendo Deus, ele, cara, não existe nada mais atraente do que ele. Eu não posso fazer nada, eu não posso fazer uma conferência, um culto. Todas essas coisas são boas, mas não é isso que vai prender ele à igreja. Não adianta. a motivação dele não tem que ser evento. Porque, cara, como é vazio o relacionamento que ele é feito só dentro da igreja? Quando não tem secreto. Se você não tem secreto, você não tem o que derramar, cara. É.
Principalmente, assim, lógico que quem tá no banco, isso também. Mas quando a gente tem uma responsabilidade de liderança ou tá no altar, isso ainda pesa muito mais. Porque você precisa derramar algo sobre. Imagina você tá todo sujo e derramar sujeira sobre alguém. As pessoas podem não saber que você tá derramando sujeira, mas, cara, de alguma forma aquilo ali tem responsabilidade. Então a gente precisa ter esse relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, independente do que a gente faça. A Mano, prioridade é essa. e é uma chave que eu ouvi e é muito interessante, cara. Você não pode levar uma pessoa a um lugar onde você nunca foi. Cara, é isso, cara. Entendeu? Você pegar na mão de uma pessoa, eu vou te levar em Brasília. Eu nunca fui em Brasília, mano. Não sei chegar lá. Mas falar, pô, vou te levar no Vila Rica. Não é um bom lugar, né? Conhece tudo, Não é um né? lugar, mas pô, lá eu domino. Então, Conhece cara, tudo. você não pode levar uma pessoa pra onde você nunca foi, Isso mano. aí. É isso que eu vejo muito. Não, vamos fazer evento, vamos trazer fulano, que não sei o quê, meu irmão. Às vezes o que Sim, ele precisa, meu irmão, vem cá, senta aqui. sim. Vamos ter um Vamos, discipulado, vamos bater um vamos papo bater um aqui. papo, vamos botar um joelhinho aqui no chão, vou te É, ensinar a orar. é o Senhor agindo no comum, né, cara? A gente acaba trazendo o extraordinário como para coisas que são eventos, entendeu? Ah, Deus vai fazer muito na vigília. Cara, eu creio. Eu creio muito que Deus faz. Mas por que que me motiva a ficar acordado de madrugada toda só porque é uma vigília? Por que que em casa eu não posso fazer isso? Por que que na minha igreja a gente não pode armar um encontro e a gente fazer isso? Sem ter o Hum, tema, sem ter a divulgação? Cara, Deus não quer que o nome dele seja de um popstar. Olha, a gente vai fazer isso na igreja, a gente quer todo mundo. Não, cara, Deus quer o teu relacionamento. Se a gente consegue ficar acordado a noite toda numa vigília, isso é muito bom, porque Deus derrama muito. A gente também consegue ficar acordado a noite inteira em casa, cara. Quantas vezes o Senhor nos acorda de madrugada, né, cara? Quantas Várias vezes? vezes Deus já me acordou de madrugada, eu pego, viro pro lado e durmo. Pá. Sim. Às vezes o sono some, de repente. Sim, Pá, cara. tu acorda e tu fala, caraca, eu tô sem sono. O que que tá acontecendo? Aí tu vai, tu bebe água, tu vai no banheiro. E A tu gente, senta, liga a TV. Às vezes o Senhor, não, filho, eu quero falar contigo. a gente não dá a conta do privilégio que é receber algo de Deus, né, cara? É, A gente às vezes ignora isso. Às vezes Deus quer derramar algo sobre a nossa vida e a Sim. gente acha que, sei lá, insônia. É, Entendeu? é. Então, cara, Foi só um sonho. tipo, é um desafio, mano. Sim, Você mano. querer levar o jovem pra esse lugar, assim, Sim. sabe? Ainda mais que, né, cara, voltando assim, um pouquinho, né, no assunto que a gente chegou a falar, você quando chegou ali no Jovens e tal, e tipo assim, na época que a Thaís era líder, né, esposa, ela deve ter compartilhado contigo, não chegou muito depois também, ela pegou uma juventude muito quebrada, Sim. Sim. né, uma juventude muito quebrada, né, pessoal que tava muito decepcionado, né, com a transição da igreja, né, Sim. cara, Isso mexe muito. se perdeu algumas lideranças e tal. E, tipo assim, foi um trabalho, assim, né, de certo, de reconstrução, Sim. de trazer o jovem para realmente entender qual era o propósito dele dentro da igreja. E, realmente, cara, o desafio que vocês têm agora, né, depois né, de fazer aquela base Sim. e apontar o destino, né, pra galera. E nesse meio termo, cara, entender um pouquinho, a gente sabe que tem uma galera aí que tá doida pra casar, né? Uma galera que quer conhecer o varão, quer conhecer a varoa, É. né? A prometida. Então, pô, conta pra gente um pouquinho, assim, como foi é, a questão quando você conheceu a Thaís, né? Como é que foi? Eu sei que vocês estavam, assim, naquele ambiente lá da igreja e tal. E eu acho muito interessante, cara. Eu acho muito interessante porque, tipo assim, eu, graças a Deus, o meu casamento, meu namoro, né, foi na igreja, casei com minha esposa, né? E eu falo isso pra todo mundo, o pessoal às vezes fica espantado, eu só tive a minha esposa, ela Uhum. também só, né? A gente né? Nós casamos virgem, Sim. tal. E, cara, como é que foi? Eu lembro que vocês oravam muito. Eu Muito. chegava na igreja, cara, eu chegava na igreja. Às vezes, um pouquinho, meia hora antes do culto, tava ele e a namorada dele ajoelhado orando, mas orando mesmo, meu irmão. Os dois, ó, Chorava muito. labareda, cara, orando Orava. muito, Orava. sabe? Então, tipo assim, a gente vê, cara, que não é impossível. Não é. Mano, não é impossível. Sabe? Eu vou te falar que, cara, foi difícil pra mim, Sim. né? Foi É muito isso também, difícil, cara. mas, cara, a gente sempre, eu sempre botei muito
Deus na frente, sabe? Não vou falar que, de vez em quando, a gente dá umas escorregadas, Claro. às vezes a carne quer berrar, mas, cara, sei lá, cara, uma mensagem, Sim. né? Tipo assim, não tem uma receita de bolo, Não né? tem. Nós somos carne. Isso Então, aí. cada um tem a sua natureza, cada um tem um nível de hormônio É, cara. diferente. Mas, sei lá, cara, dá conta um pouco da tua experiência, né? O que Deus tem. Como foi essa trajetória, né, de você ter conhecido a Thaís, vocês ter buscado junto, Sim. né? Você ter abraçado a causa dela, né? Porque ela era líder de jovens. E Sim. hoje, né, essa moeda inverteu a posição. E hoje você tá nessa posição de liderança e ela ali com você Uhum. caminhando, né? Tudo, né? Veio a Antonella, veio o casamento, né? Tudo que Deus tem feito na vida de vocês aí. É, não, tipo assim, propósito de Deus, né? Deus ter unido vocês, mas também muito, assim, vamos botar assim, muito mérito do que, né? Da busca de Sim, vocês claro. também. Claro. Eu gostaria de ouvir, assim, você falando um pouco de como foi, como você conheceu ela, você viu, olhou pra Thaís assim de repente, ou foi, né? Tipo assim, minha esposa não, eu sempre achei ela bonita, assim, a gente foi conversando e foi despertando interesse. Mas Uhum. às vezes é amor à primeira vista, né? Você É, olha cara. assim, as luzes ficam em volta da pessoa, né? Com aquela aura. Aí conta um Chama pouquinho pra atenção, gente né? aí. Então, cara, eu conheci a Thaís, na verdade eu conheci ela, conheci entre aspas, na escola, no Cândido ainda, no ensino médio. Eu era e sou muito amigo dos primos dela, a gente sempre jogou bola junto, sempre conhecia a galera que ela andava junto, porque a gente tinha relação de futebol e tudo mais. E eu nem sabia muito que eles, depois que eu fui saber que o relacionamento deles era tão próximo, assim, de primo e prima mesmo, de morar perto. E eu lembro que eu vi ela na escola, na época eu não era crente, nem ela também não. E a gente se via muito ali no Cândido, e na época eu tava namorando. Mas aí depois a gente saiu da escola, ela saiu da escola primeiro, porque ela é mais velha, né? Aí depois eu saí, aí eu lembro que eu fui na igreja uma vez, lá na Metodista, aí eu cheguei lá, ela tava lá, eu falei, caramba, cara, o que essa menina tá fazendo aqui? Porque até há pouco tempo eu tinha visto ela na escola, não era crente, não era da igreja. E ela tava um pouco diferente. Eu falei, caramba, interessante, né? Só que nisso a gente nem teve relacionamento na igreja, sabe? Nem de se falar, não. Ela era muito amiga da minha irmã na época, só que eu também não sabia, porque eu tava afastado da igreja, então eu ia muito pouco, ia muito de vez em quando, tá? Sabia muito pouco da realidade da igreja, né? E aí eu lembro que um dia a gente tinha um grupo no WhatsApp, né? Um monte de jovens, cara, era muito jovem, muito jovem. Devia ter uns 30, 40 jovens no grupo. E a gente conversava muito. E a gente falava de muita coisa ali. Na época a gente estava tendo encontro toda sexta-feira na igreja e tal. E aí eu lembro que uma vez a gente fez uma brincadeira, aí ela deixou eu entender, né? Eu falei, cara, será que isso é pra mim, né? Eu falei, não Eita. sabia, né? Eu falei, eu também não vou criar muita expectativa que se não for pra mim, eu tô enrolado. Aí eu esperei mais um tempo, mais um pouco. Aí eu mandei mensagem pra ela. Eu falei, pô, vi isso aqui lá no grupo e tal. Aí a gente começou a conversar, a partir daí a gente começou a conversar. Cara, na outra semana eu consegui um emprego literalmente do lado do trabalho dela. É Eita, parede e glória. meia, cara. Era parede e meia. É o mesmo terreno, só que é dividido. E eu tava trabalhando lá, tava fazendo a pintura de uma casa. Aí, falei, cara. Aí eu cheguei no muro assim, aí eu vi a escola. Eu falei, cara, interessante. Aí eu mandei mensagem pra ela. Falei, cara, tu trabalha aqui? Ela, pô, trabalha. A gente começou a conversar de novo. Aí a gente conversando. Aí eu lembro que a gente começou a ter uma relação mais próxima na igreja e pelo WhatsApp também. E aí a gente começou a se conhecer e tal. A gente viu que tava sendo legal, tava rolando. A gente tava se conhecendo legal. Aí a gente começou a ficar. Aí a gente falei, pô, ficar, como diz, ficar não é de crente, né? Tá errado. Aí eu falei, não, então vamos falar com o pastor, cara. Vamos falar com o pastor pra ele dar a benção pra gente começar a namorar. Porque, né? Não pode. E aí eu lembro que eu fui falar com o pastor Leandro. Aí o pastor Leandro, pô, cara, isso não tá trazendo muita paz pra mim, não. Eu falei, pô, não é possível, cara. Eu falei, logo agora? Agora que Já, eu encontrei. já tô, já tô aqui apaixonado já. Aí ele falou assim, vamos orar. 2, 3 semanas, eu acho que ele falou. Eu falei, não, vamos orar então. Vamos orar. Aí eu orando pra caramba. Cara, sério. Ela foi preço de oração, velho. Orava muito, orava muito, orava muito. Acordava 5 da manhã pra orar, cara. Eu falando, Senhor, cara, se for da tua vontade, deixa acontecer, porque eu também não queria me desviar naquela época, porque a gente sabe que relacionamento afeta muito a nossa vida
com Deus se der errado, principalmente. Eu falei, Deus, só não deixe, se der errado, já tira, porque eu não quero me desviar da igreja, quero continuar. E a gente, todo domingo, fala, e aí, pastor? Oramos, e aí? Qual é a resposta? Aí o pastor Leandro sempre tinha alguma coisa pra fazer, cara. Aí isso foi protelando, protelando, protelando. Acho que chegou a bater um mês e pouco, um mês e meio, depois do prazo que a gente tava orando. E eu orando, jejuando todo dia. Eu falei, caraca, não é possível, Deus. E aí eu lembro que o Senhor falou assim comigo, cara, continua o que tá fazendo. Porque eu já tava ansioso, né, cara? Querendo ou não, tava ansioso. E a gente tava fazendo a corte, né? Só tava junto, não abraçava, não beijava, não fazia nada. E a gente fazendo a corte, então tava mais difícil ainda, porque a gente já tava sentindo saudade, já normal. E eu lembro que o Senhor falou assim, eu já tava muito ansioso. O Senhor falou assim, cara, continua o que tu tá fazendo. Continua orando, né, no caso. E eu continuei orando, orando, orando. E ela orando também. E aí eu lembro que na cabeça dela, ela me mandou uma mensagem. Ela falou, cara, eu acho que não é de Deus. Acho que é melhor a gente não tentar, porque tá demorando muito. Eu falei, meu Deus do céu, cara, não é possível. E agora, né? E aí eu lembro que o padrasto dela conversou com ela, começou a falar umas coisas começou a falar umas coisas da Bíblia já, cara. Aí ela ficou meio mexida assim, ela me mandou mensagem, falou, caramba, conversei com o meu padrasto aqui, falou umas coisas específicas que eu tava pensando justamente ao contrário. Eu falei, cara, vamos continuar orando. Se não quiser, fala mais, né? A gente já desce pra lá. Mas vamos continuar orando. E aí, acho que na outra semana, a gente conseguiu conversar com o pastor Leandro. Aí a gente sentou pra conversar com ele. Aí ele falou, e aí, pastor, o que que o senhor tem pra falar? Porque eu falei com ele, eu falei, cara, se o senhor falar que não, se o senhor não der a benção pra gente, a gente vai pensar e vai melhor parar então, porque a gente não quer andar em desobediência também pela igreja, né? Ela era líder, pô, como é que vai dar um testemunho assim, né? E aí eu lembro que ele falou assim, cara, no início eu fiquei um pouco receoso, porque eu achava que tu era mais novo e tal, realmente tinha aparência de ser mais novo, acho que na época eu tava com 18, 19, e parecia ter uns 16, né? Porque eu sempre parecia ter menos idade. E ele falou, cara, mas eu orei, acredito que o Senhor vai abençoar também com a responsabilidade de vocês. Sei que vocês estão orando também, já estão ansiosos. E aí ele deu a benção, ele orou com a gente orou, a gente consagrou aquilo ao Senhor. E a partir daí a gente começou a namorar. E aí a gente ficou namorando acho que uns 6 meses, a gente já começou a falar em casamento. Tava ansioso já. E aí eu lembro que, porque a gente já tinha, eu lembro que falei com ela assim, falei, cara, eu namorei muito tempo fora da igreja, né? Namorei 3 anos e pouco. Eu já tava muito cansado daquela vida de namoro. Eu tava muito cansado. Eu também já tinha minha vontade de sair da casa dos meus pais. Queria ter minha vida, tinha acabado de começar a trabalhar, queria ter minhas coisas. Eu falei com ela, cara, meu pensamento é esse aqui. Ela, cara, pô, graças a Deus, porque eu também tô pensando nisso. E a gente nem tinha conversado. Top. Ela falou, pô, também tô pensando nisso, cara. E vamos agitar isso. Aí ele falou, não, beleza. Aí eu lembro que a gente começou a se planejar pra casar é, em julho. Mas aí julho ficou um pouco em cima, isso era mais ou menos em dezembro, até organizar tudo. E a mãe dela também ia casar, e a gente começou, também ficou, meio que deu prioridade ao casamento dela, esperou um pouco pra ver como ia ser. E aí eu lembro que chegou julho, aí eu fui ver a casa que a gente ia morar, era ali perto de Nogueiras ali. A gente foi lá e foi uma luta pra conseguir uma casa, mesmo de aluguel foi difícil conseguir uma casa na época. A gente olhava as casas, não era boa ou era longe do trabalho. E aí eu lembro que essa casa apareceu, cara, do nada, velho, do nada, no trabalho dela. O cara que trabalhava lá com ela falou que ia ver uma casa ali em Nogueira, mas que se ele não quisesse, porque ele já sabia que ela tava procurando. Mas aí que se ele não quisesse, ele ia falar com ela pra gente ver. Aí acabou que ele não quis a casa. Depois ele quis, só que aí a gente já tinha visto a casa. Aí a gente foi lá ver. A gente entrou, orou a casa, tudo mais. Levamos o pastor Celso e a pastor Isabela lá pra orar com a gente. E aí a gente começou a se organizar. Já tava mais próximo do casamento. Daí a gente, acho que isso era mais ou menos em fevereiro, mais ou menos. Aí a gente se organizou. A gente sabia que julho não ia dar pra casar, né? Pra estar com tudo certo dentro de casa. Aí eu ainda paguei 2 aluguéis antes só pra manter a casa com a gente, porque senão a moça ia alugar pra outra pessoa. A casa vazia, a gente pagando 2 aluguéis, cara. Eu falei, caramba, cara. Pô, vou ter que investir nisso mesmo, cara. Não pode correr, não. Porque, pô. Aí a gente conseguiu casar em agosto, dia 20 de agosto. E aí a gente fez um negócio ali em Nogueiras, depois viemos pra Itaipava pra comemorar. E aí casamos, aí depois se mudou de novo. Aí com pouco tempo de casamento ela engravidou, cara.
a gente já era nossa vontade mesmo, já tinha vontade de dar um neto pros meus pais também, ela também. E aí, tipo, a gente tentou uma vez, aí meio que criou aquela expectativazinha, porque não foi. Criou aquela expectativa, caramba, cara, a gente ficou meio decepcionado, né? Aí a gente tentou de novo, aí no final do ano ela já tava grávida, cara. Nem sabia, mas ela tava grávida, a gente descobriu dia 15 de janeiro. E tá aí, E Antonella. a gente tá aí até hoje, cara. Até hoje aí, Que a Antonella benção, tá com. cara. Muito legal. Vai fazer Essa 5 história meses. de perseverança, né, cara? Pô, De cara. você é, ter um objetivo. Sim, E em relação à bênção, eu acho uma coisa muito interessante, cara, porque quando a gente fala sobre bênção, a gente às vezes sempre, quando a gente tá né, com uma promessa, a gente sempre olha o povo no deserto, né? uhum, é, E aí a gente vê o povo no deserto, depois eles saem do deserto e vão para a terra prometida. sim, E o que acontece? Às vezes a bênção, a gente se decepciona com a bênção. sim, Por quê? Porque quando você está no deserto, apesar de você não estar na bênção, né? Você quer a bênção, mas você está no deserto. Mas o deserto tem maná, o deserto tem água, o deserto tem uma nuvem que te cobre do isso sol, aí, tem uma coluna de fogo que te esquenta à noite. Ou seja, no deserto, apesar de ser deserto, tem provisão. sim, é verdade, cara. E quando o povo chega na terra prometida, tem espinhos, É, tem abrolhos, você tem que arar a terra, você tem que semear, esperar aquilo crescer para colher o fruto, não é fácil, né? né? Você, né, teve essa perseverança toda e tal. E, né, casou, tem a tua bebê, mas às vezes a gente quer tanto uma coisa e às vezes a gente não tem uma direção do Senhor, Sim. que quando chega no casamento, pô, cara, tem que trabalhar, pô, cara. É, a gente não tá preparado Tem pra que aquela varrer vida, né? casa. Pô, cara, tem que fazer isso. Então, tipo assim, às vezes a promessa decepciona. É verdade, Quando a cara. gente não tá né, na direção de Deus, às vezes a promessa ela decepciona. É porque casar é muito bom, né, É, cara? Mas a vida de casado, ela já é outro tipo de rotina, né? Eu tinha um estilo de vida, sou caçula de casa, então era mais tranquilo pra mim, né? Mas assim, depois que eu decidi isso, eu também comecei a enxergar as coisas de outras formas. E o pessoal sempre falava, caramba, novo assim já vai casar, cara, já vai casar. Mas sempre foi o meu, depois que eu comecei a colocar minha cabeça no lugar, sempre foi o meu objetivo, cara. Ter minha família, ter minhas coisas, ter uma vida tranquila. E é um desafio, cara, não é fácil. Tu sabe bem, é, não é fácil. Pô, e como tu falou, o que a gente pode passar para os jovens, cara, é colocar Deus à frente das coisas. Porque comprar carro, casa, alugar casa, isso tudo a gente faz, cara. E de certa forma a gente pode fazer isso sem Deus, né? Porque são coisas carnais. Mas, cara, a segurança de que Deus está no caminho é outra coisa, cara. é. A segurança de que Deus está ali contigo é outra coisa. E a gente passou por isso, não foi fácil, cara, mas ter a certeza de que Deus estava caminhando com a gente, de prover algumas coisas que não dava pra gente, isso é muito gratificante, cara. Pô, Ter maneiro, onde cara. descansar é muito importante pra gente. É, cara, e tipo assim, eu tenho a respeito de casamento, né, cara, eu tenho uma experiência assim bem bacana, Uhum. porque eu namorei 4 anos, minha esposa, Caraca. e a gente decidiu, noivou, decidiu casar. Cara, e eu tava. Falei, nós vamos casar o quê? Ah, vamos casar em 2015. Falei, eu formo em 2014, na faculdade. Uhum. Em 2015 eu caso. Aí formei no mês de 2014, falei, uns 2 meses eu arrumo um emprego. Ah, daqui a pouco eu caso aí, vou estar. Rapaz, 2014, arrumei um emprego, só Jesus na causa. Não recebia. Aí eu falei. E a gente foi numa igreja, minha esposa, é, Igreja Semente de Davi, lembra até hoje, pastora Uhum. Rose, se eu não me engano. Mulher é uma profeta, irmão. É. Ela chegou, a gente chegou na igreja, até um amigo meu era dessa igreja, me convidou pra ir. Fui e sentei lá no banco. Aí isso aí era dezembro, acho que era dezembro. E a moça chegou e falou assim, olhou pra minha esposa, você que tá aí. Eu vejo você vestida de noiva, mas não é uma noiva, a noiva do cordeiro não é uma noiva mesmo, tá prestes a casar. Ela falou, você tem chorado toda noite, mas o Senhor fala, escolhe tudo o que você quer, que eu vou te dar.
Pô, eu, né? Incrédulo pra caramba. Esse é um defeito que eu tenho, cara. Eu já vi muita coisa, velho. Mas eu sou muito incrédulo, mano. Eu sou muito incrédulo. Deus tá tratando. Aí, cara, eu falei, pô, essa mulher só pode estar maluca. Porra, dezembro. Pô, tô 4 meses sem receber, 3 meses sem receber salário. Pô, não tem previsão, pô. Aí, tá, isso começou, velho. Fechou fotógrafo, fechou salão, fechou no seu. Começou a fechar, meu irmão. Não, eu quero isso aqui, eu quero esse vestido. Começou a fechar as paradas. Eu tô assustado. Aí eu falei, irmão, essa mulher é maluca. Ela, a mulher de Deus falou, eu vou fechar. Pessoa fechou, meu irmão, fechou uns fotógrafos, pegou um fotógrafo. O nome dele é Bruno Matos. A gente é até amigo até hoje, muito gente boa. Hoje, na época ele já era um excelente fotógrafo. Hoje ele é um dos melhores fotógrafos do Brasil, cara. Caramba. Meu irmão, caro, tá caro. Eu falei, mulher, não, mas eu quero Bruno, eu quero esse, quero casar nesse salão aqui. Foi fechando tudo, irmão. Fechando tudo. Meu irmão, não sei quanto deu na época. Só sei que foi um casamento caríssimo. Aí eu falei, Jesus, e agora? Chegou janeiro, nada de receber. Quando chegou em fevereiro, eu tava em casa. De repente, um amigo meu mandou um e-mail pra mim. Manda o teu currículo pra esse e-mail. Falei, vou mandar nada não. Aí peguei e mandei pra minha esposa. Na época era minha noiva, né? Uhum. Ela olhou, ela manda. Peguei e mandei meu currículo. Eu mandei o currículo, meu telefone tocou. Meu telefone tava ruim, não conseguia ouvir, Uhum. que ele tinha queimado o alto-falante. Aí eu não conseguia ouvir, tava muito baixinho. Alguém me ligando. Aí, o que acontece? Desviou a chamada pra minha casa. Desviou a chamada pra minha casa. Aí minha irmã atendeu. Ah, eu queria falar com o Douglas. Ah, minha irmã, o Douglas tá trabalhando. Aí o cara, não, tá, então, beleza. Aí na hora que. Aí o cara se apresentou, falou que era da empresa e Uhum. tal. Minha irmã falou que eu tava trabalhando. Eu falei, nossa, perdi a Caramba. oportunidade, não sei o quê. Aí, cara, minha irmã ligou pra minha esposa. Ah, ligaram pro Douglas aqui e tal. Falei que ele tava trabalhando, não sei o quê. Ela, não. Aí minha esposa pegou, ligou. Ó, desvia a chamada pra mim. O celular tá ruim, desvia a chamada pra Uhum. mim. Ele vai ligar de novo. O rapaz ligou, caiu no telefone da minha esposa. Ah, não, ele tá, não sei o quê, uma oportunidade de emprego, não sei o quê e tal. Aí eu falei, beleza. Fui lá, na oportunidade de emprego. É, cheguei era pra trabalhar na reforma do aeroporto do Galeão. Uhum. Aí eu falei, pô, beleza, vou lá, né, trabalhar como engenheiro e tal. Tava recém-formado. Aí de repente cheguei lá pra fazer a entrevista. A pessoa que ia me entrevistar não tava. Pô. Não tava. Morreu um parente dele, ele teve que ir pra Juiz de Fora no enterro. Aí eu fiquei lá 1 hora esperando. Ah, você vai ser entrevistado pelo gerente tal. Cheguei no outro prédio, o gerente não tava. Pô. Falei, Jesus, e agora? E agora? Aí, não, vai ser entrevistado pelo engenheiro tal. Cheguei, não tava. Caramba. Ah, senta naquela salinha lá. Aí chegou um rapaz, pegou meu currículo. Ah, tu já trabalhou com obra? Ah, já. Fez 2 círculos no meu currículo. Tchau, pode ir embora. Falei, agora ferrou, né? Fez 2 círculos, cara, no meu currículo. Caramba. Aí eu tava saindo já triste, desanimado. Aí de repente passou um amigo meu, que estudou comigo na faculdade, ele tava como engenheiro nessa obra. Aí ele, Douglas, o que você tá fazendo aqui, cara? Que legal, pô, bom te ver aqui e tal. Falei, vim fazer entrevista, mas pelo jeito Não deu não bom. deu muito certo, não. Aí ele pegou e falou, peraí, já vou ver. Entrou na sala, na hora que voltou, ele, deu certo sim. Caraca. Aí eu falei, não, deu nada, cara. O cara só deu 2 círculos. Aí não, ele só marcou aqui o que tinha o teu telefone, só pra menina depois te ligar pra mandar os documentos, não sei o quê. Caramba. Mas a vaga é tua. Quando chegou aqui o currículo, a vaga já era tua. Glória a Deus, cara. Cara, isso era fevereiro, a gente ia casar em novembro. Cara, eu não sei aonde eu arrumei tanto dinheiro. Não sei onde eu arrumei tanto dinheiro. Cara, que ó, eu paguei fotógrafo. Aí o vestido minha sogra deu, né? Meu sogro deu de presente. Paguei a festa. Caramba. Paguei tudo, cara. E a minha festa foi pra 200 pessoas. Na época, no espaço ali em Correios, não tinha um negócio de festa ali perto do espetáculo. Era Ah, tá. Sandra, buffet, não Ah, sei meu o irmão quê. trabalhou lá. Então, eu casei lá. Caramba, maneiro, O deve ser buffet massa. mais caro, o pacote mais caro, minha esposa contratou. Eu não sei nem. Caraca. Cara, eu paguei aquilo de fevereiro. Eu recebi em março, o primeiro pagamento, né? De março
até outubro. Eu Caramba. paguei. Não sei como. O fotógrafo também. Outubro eu já tinha pago tudo. Meu Tudo, Deus. tudo. Aí eu falei, Jesus, cara, é Jesus no negócio. É, só É pode, Jesus. né, Aí cara? o incrédulo de novo. Aí o incrédulo. Aí o incrédulo de novo. Aí eu falei, beleza, Deus já falou que ia dar o casamento. Falou que ia dar o casamento. E tá bom, casamento, já deu festa, tô, ó, glória. Aí, uma abençoada de Jesus chegou pra minha esposa e falou: Onde é que você vai passar a lua de mel? Eu falei: Ah, Jesus, ainda tem lua de mel ainda, Jesus. Eu tô sempre pra esquecer, né? Ainda tem lua de mel. Ah, eu quero ir pra Gramado, Rio Grande do Sul. Eu falei: Ah, tá. Pra Gramado, Rio Ó, Grande do Sul. A moça, legal, não sei o que. Ah, mas vocês vão quando? A gente vai no dia seguinte do casamento. Minha esposa. No dia seguinte do casamento a gente vai. Falei, essa mulher só pode estar maluca. Essa pastora aí fez lavagem cerebral da minha esposa, da minha noiva. Rapaz, não tinha dinheiro. Era outubro, não tinha dinheiro. Já tinha tudo. Aí entrou novembro, falei, beleza, tal. Tranquilo. Aí eu, pô, olhava, abria o site da CVC, olhava. Viagem pra Gramado, 6 mil e pouco, 7 mil e pouco, 6 mil e pouco, 7 mil e pouco, 6 mil e pouco, 7 mil e pouco. Falei, cara, impossível. Há 9 anos atrás, cara, 7 mil era reais. muito. Pô, a Hoje é diferença era 12 muito mil grande. praticamente, né? Sensação térmica de 12 mil reais. Aí eu falei, cara, não tem como. Aí minha esposa, Deus falou que ia me dar e ele vai me dar. Mulher de fé, né? Teimosa, mulher teimosa. Teimosa, bicho teimosa. Meu amor, é... Cara, isso foi quando? Deixa eu lembrar. Acho que umas 2 semanas antes de eu casar. Eu abri no site da CVC. Abri no site da CVC, pum, cliquei lá, viagem, período que eu queria, 3 mil reais. Promoção relâmpago. Caraca. Falei, 8 mil eu não consigo não, mas 3 3 mil, mil. se eu fizer um empréstimo, Promoção de Deus. dá. Falei, beleza, tranquilo. Eu entrei em contato peguei e fechei o contrato no site mesmo, antes de Uhum. pagar. Aí liguei pra minha esposa e falei, cara, vai na CVC agora. Vai lá, fala com a menina da CVC de Itaipava atendeu a gente muito bem. E eu já fechei o contrato aqui, mas pra ela dar continuidade lá que a gente vai fechar. Ah, como é que a gente vai pagar? Eu falei, vou parcelar no cartão. Eu tenho esse limite, vou parcelar no cartão. 3 mil dá pra eu pagar. Falei, nós vamos fazer nada lá, nós só vamos andar a pé. Mas vamos, faz. Mas vai. Aí beleza, nós vamos. Aí ela chegou lá, não, que eu vou fechar, não sei o que e tal. Cara, isso aí foi. Minha esposa chegou 10 horas da manhã na CVC. 10 horas. Ah, vou fechar, não sei o que. Não sei o que houve lá. Tá dando um problema no sistema aqui. E eu vou. Mais tarde você vem aqui. Aí minha esposa foi pra casa. Umas 4 horas mais ou menos você volta aqui. Aí, beleza, tá. Faz. Assim que a minha esposa chegou lá, 10 horas, 11 horas, ela saiu. Ela, não vai dar certo não, porque ela falou que tem um problema. Como tu fechou no site, deu problema, não sei o que e tal. Falei, cara. Aí ela não tava com fé, mas ficou desanimada. Eu falei, não. Eu falei, ué, tu não tem fé? Eu falei, agora eu que tenho fé. Acredita. Eu falei, agora eu vou acreditar. Pai, sem mentir, na hora que ela desligou o telefone, meu chefe me ligou, Douglas, vem aqui, agora. Saí correndo, minha sala era do lado dele, saí numa portinha, entrei na outra. Ele falou, Douglas, aqui, senta aqui. Falei, pô, ferrou, vamos mandar embora, alguma coisa. Ele, cara, a gente fechou aquela parte da obra ali, a gente conseguiu entregar com 6 meses de antecedência. A administradora tá dando um bônus pra gente. Na hora que eu for olhar minha conta, 3 mil reais. Caraca, cara. Aí beleza, caiu a conta, aí liguei pra minha esposa. Olha, caiu uma conta, não sei o que tal. Ela, pô, que legal, não sei o que lá. Vou ligar pra Karen. Na hora que ela falou, vou ligar pra Karen, que ela desligou o telefone, a Karen ligou pra ela. Aqui, consegui a vaga, vai vir pegar. Caraca, mano. Tá Pai, eu doido. casei, tive fotógrafo, viajei. Viagem. Tudo provisão de Deus, mano. Caraca, velho. É o que tu falou, é casamento com propósito. Aí beleza. Aí, beleza, fomos pra viajar. Quando a gente chegou na viagem, minha esposa toda triste. Ela falou, o que foi? Tu não tá feliz? Estamos viajando, sabe o quê? Primeira vez que a gente viajou de avião, tal. Não tá feliz? Ela, eu tive pouca fé. Podia ter pedido a filmagem também. Sério, sério. É sério isso. Então, cara, tipo assim, realmente, quando a gente coloca Deus, quando Deus tá no propósito, cara, Cara. ele abre as portas, cara. E acontece esse tipo de coisa, né, cara? Esse tipo de testemunho, que é só Deus faz mesmo. É só não Deus, tem cara. jeito, Só Deus cara. que faz. É um testemunho um pouquinho longo, Nada, pô. mas tipo assim, ilustra tudo isso que você disse, cara. É o propósito, cara. Né? Não É o tem jeito. propósito. Porque tem muita gente que fala, só vive o propósito quem suporta o processo, né? É isso aí. Mas, cara, é algo de Deus, velho. É algo de Deus. Você precisa caminhar debaixo de alguma coisa. Se
Se você estiver caminhando debaixo da liderança do Senhor, das ordens do Senhor, cara, acontece isso aí, cara. É muito doido. Casamento tem dessas, né, cara? Tem uma galera que tem muito testemunho sobre casamento. Assim, comigo não foi diferente, a gente viveu muita coisa também. Parece que quando a gente vai casar, a gente arruma uma fonte ali pra achar um dinheiro que É, nunca mais volta. acha dinheiro que... É só pro casamento, cara. Mas é verdade, velho. A gente paga as coisas e graças a Deus a gente consegue desfrutar, velho. Mas pô, é muito doido, muito Cara, e falando em importante. casamento, né? Mas trazendo pra nossa realidade agora, falando nos jovens, eu acho que você tem um desafio muito grande. Que a função, né? Você, de certa forma, é um pai espiritual, né? Uma referência espiritual para os jovens. E a função do pai não é criar um filho. Hum. A função do pai é criar outro pai. Então, o que que você pensa disso, né, em relação à juventude, em relação ao grupo que você tem, Sim. né? Cara, é muito doido, né, cara? Eu vejo um potencial muito grande no nosso grupo, em cada um deles, sabe? Quando você olha assim para as pessoas e vê a sede de Deus que eles têm, é muito bonito de ver isso. E eu já passei por situações, cara, de pessoas mais velhas do que eu, com vivência maior do que eu no relacionamento, de idade, vir e falar, caramba, cara, tá acontecendo isso, isso, isso. E eu falar, Deus, me ajuda. O que que eu falo pra essa pessoa, né? E a gente tem dessas, cara, como tu falou, é criar outro pai. Criar outras pessoas que vão gerar mais paternidade, mais responsabilidade por outras pessoas. E eu quero trazer isso pra eles, cara. Como eu te falei, eu vejo um potencial muito grande neles. E oro para que Deus me dê condições de trazer algo do céu direto para eles, para que eles possam também ver a beleza nisso, porque é difícil, cara, é um desafio pra gente estar à frente de alguma coisa. Mas existe uma honra muito grande nisso também, de Deus ter separado pessoas e escolhido pessoas, cara. Eu me sinto muito honrado por estar fazendo parte disso, porque lógico, a gente tem a responsabilidade de apontar alguma coisa, de falar o que Deus está fazendo, e a gente se sente honrado pela liderança, mas eu me sinto também muito amigo deles, cara. Legal. Muito amigo. Porque algumas pessoas vêm assim, compartilham coisas bem íntimas, cara. E tu fala assim, caramba, cara. Que bom que essa pessoa tá tendo. É, ela A tá a liberdade, né, de poder liberdade de chegar. chegar e falar isso pra mim, sabe? E assim, eu que eu quero trabalhar isso com eles esse ano. As escrituras mostrando isso, sabe? Essa paternidade, essa responsabilidade. Assim como a gente vê várias figuras na Bíblia, Jesus foi um pai para todo mundo ali, cara. Que às vezes os discípulos queriam tomar uma atitude muito doida que para eles era normal, mas Jesus vinha e acalmava, Jesus vinha e direcionava, porque existe existe essa essa tese não, esse direcionamento de ser como Jesus, né? Manso e humilde. E isso é muito difícil, cara. É muito difícil. E pra mim, assim, não foi uma dificuldade em ser manso, ser humilde, mas uma dificuldade de ser líder também, como Jesus foi. Acho que essa pra mim é a maior dificuldade que eu tive, porque eu sempre fui um cara muito tímido, muito quieto, muito na minha. Então, pra você falar pra uma pessoa o que ela tem que fazer, e às vezes as pessoas, né, vai receber isso como? Parece que tô tentando mandar em alguém, parece que eu tô tentando fazer alguma coisa. Eu acho que isso Deus tratou em mim para que eu conseguisse chegar, assim, à posição de liderança que foi no tempo certo de Deus, né, cara? A gente teve essa troca, assim, mas foi no tempo certo de Deus. Deus Legal. estava me moldando muita coisa para que eu pudesse assumir isso. Porque antes de a gente ser, Deus faz com a gente. Como o pastor sempre fala, antes de eu pregar isso aqui, Jesus pregou para mim em casa. Então acho que é isso que eu vivi, sabe? Legal. Eu vivi algo de viver perto do Senhor, sentir a paternidade de Deus, o cuidado do Senhor, para que eu pudesse também passar isso de alguma forma para alguém. E, cara, quando a gente consegue fazer isso, não por nossa honra, né? Não por orgulho próprio, mas quando a gente consegue fazer algo que o Senhor direcionou, é muito gratificante, cara. A gente se sente muito bem, porque a gente sente estar no caminho certo, né, cara? E assim, ver pessoas compartilhando coisas que são muito específicas com você e você conseguir ajudar, talvez solucionar aquilo ali ou enxergar de outra forma, pô, isso é muito gratificante, cara. Então acho que esse ano tem tudo pra gente caminhar por esse lado. Deus sendo presente, sendo Pai, sendo justo, sendo amor, sendo todas as coisas que Ele é, de forma clara, Top, dentro da igreja. top. E eu vejo muito hoje, cara, a geração de hoje, acontece, eu vejo a geração de hoje muito como a geração de Roboão. Sim.
que foi, né, filho de Salomão. Sim. Roboão, ele preferiu ouvir os jovens do que ouvir os anciãos, né? Aí teve a ruptura do reino do norte e o reino do sul, né? Onde teve a divisão de Israel. Eu costumo pensar o seguinte, que o método é diferente, Sim, mas o princípio é o mesmo, lógico. né? Você vê hoje a forma de trabalhar, a metodologia é diferente, mas o princípio de oração, de entrega, de Sim, busca é o mesmo. é o mesmo. Mas o método é realmente diferente. Então, às vezes, o jovem, né? Uma coisa que eu vejo que não tem lá na igreja, realmente não tem, é isso. Às vezes o jovem, né, que é, igual a gente falou aqui, que eles são muito intensos, às vezes eles acham que descobriram a roda. É. Caraca, eu tô sentindo Deus, eu tive uma visão. Cara, Sim. sempre alguém morreu, alguém padeceu, alguém pagou o preço para que a gente estivesse É, aqui. cara, é verdade. É E verdade. o jovem entender isso é muito difícil, É cara, muito difícil. né? Dar o valor devido a isso, né? É Porque muito antigamente difícil. a gente tinha uma geração que era diferente. O líder chegava, não, pega aqui na minha mão que eu tenho experiência, você vem comigo, eu vou te ensinando ao longo do Sim, tempo. Mas hoje a mocidade, a juventude, ela tem o acesso à informação. sim, Então, se você fala uma coisa para uma pessoa, não, eu li que era diferente, ó, eu vi um vídeo que era diferente, sim. entendeu? Essa é Então, uma tipo assim, referência. houve uma ruptura entre o que era antigo, né, a forma antiga da forma nova. Sim, Então, essa geração que não escuta, né, não dá valor aos métodos, sim. aos princípios, isso aí ocorre, esse tipo de ruptura, né? A gente pega uma geração que tem muito líderes novos, né, cara? No meu Uhum. caso, a gente pega uma igreja que muitas pessoas novas já vão tendo a responsabilidade, né, cara? Porque antigamente, assim, você olhava para uma igreja, tinha um cara ali As mais experiente, mais coroinhas, coroa, né? Já tinha aquela experiência de vida. Então, hoje, trazer essa responsabilidade para quem é mais novo, isso é muito bom também, lógico, mas também muda um pouco o cenário, né? Eu falou, as pessoas têm a informação, então você precisa ter cuidado nas coisas que você fala, óbvio, mas é ensinar as pessoas a ter uma referência de Jesus e pela sua liderança também, porque a pessoa que ela pode ouvir uma coisa de tu, mas se ela for talvez em outra igreja, em outro líder, o cara fala outra coisa, mas ela precisa entender qual é a referência que ela tem, de liderança e de Cristo. Então acho que a gente vai tentar trabalhar isso bastante, cara, é referência de Cristo, não tem jeito. legal, mano. Pô, muito bom. A gente já tá chegando ao final e eu sempre faço essa pergunta, eu fiz no outro episódio, né? E vou sempre fazer porque eu acho muito interessante. Eu acho bom a gente relembrar. é, e, tipo assim, tem alguma coisa, algum episódio da sua vida, alguma canção, né? Alguma experiência que você já teve que te faz voltar ao propósito? Tipo assim, vamos supor, às vezes tu tá voando, vamos supor, o teu propósito é aqui, tá aqui, na liderança, né? Tá aqui servindo aqui. De repente tu começa a atender pro outro lado, de repente Deus Sim, te lembra alguma coisa que você fala, pô. sim. Então, tipo assim, eu tenho essa experiência, eu até contei no primeiro episódio, você vai ver lá. A Uhum. gente ainda não assistiu o primeiro episódio, quando tá gravando aqui, mas eu falei, né, de um episódio que aconteceu comigo em relação a um culto que eu fui, né? Eu Uhum. recebi de Deus uma unção que até o momento eu não ministrava, Caramba. né? E Deus me capacitou ali naquela hora. Então, tipo assim, toda vez que eu lembro disso, isso me traz Sim, o propósito que Deus trouxe para minha vida. Eu gostaria de saber, até mesmo para você passar, para quem tá te sim. escutando, se tem alguma experiência, alguma coisa que te fala assim, cara, isso aqui aconteceu, isso aqui mudou a minha vida. Toda vez que eu lembro, Deus me traz, né? Deus me quebra, né? Como fosse o vaso que se quebrou na mão do Sim. oleiro, né? Cara, pra mim, Deus sempre, desde quando a minha conversão, Deus sempre trabalhou a humildade do Senhor. Sempre foi um ponto que sempre bateu muito forte em mim, cara. Eu sempre trabalhei para esse lado. A humildade de Deus, a humildade de Cristo. E a canção que eu tenho, cara, é Quero Conhecer Jesus. Assim, o pessoal sempre brinca, eles vão ver isso, eles vão brincar. A minha referência sempre foi o Alessandro Vilas-Boas, não só como cantor, mas como pastor que ele é, das igrejas que ele plantou, da forma que ele trabalhou com a juventude também. E eu sempre, cara, eu sempre ouvi tudo dele, tudo, tudo, tudo. Podcast, música, ministração, palavra, tudo, tudo. Sempre colhi muito dessa parte dele. E essa canção, eu lembro que uma vez eu tava no meu quarto e eu coloquei ela pra tocar. Tava tudo escuro e eu tava vivendo até uma fase um pouco mais complicada da minha vida. Às vezes aquele silêncio do Senhor. E eu lembro que eu botei pra tocar, cara.
Aí começou, meu orgulho me tirou do jardim, cara. E ali começou Deus movimentar dentro do meu coração. E, cara, eu sempre fui muito assim. Eu sempre gostei de fazer muitas coisas em casa, colocar louvor, orar, nunca liguei. Mas eu sempre tive um receio, às vezes, de alguém abrir a porta e me ver ali. Caramba, eu ficava assim, ficava meio me segurando. Eu lembro que nesse dia eu esqueci disso, cara. Eu deixei isso pra lá. Eu só fiquei ali orando, ouvindo aquele louvor. E eu lembro que na semana seguinte tocou na igreja esse louvor, cara. E foi mais um episódio desse louvor me pegando assim e me trazendo a humildade do Senhor novamente, sabe? E essa música mexe comigo em qualquer instância, qualquer lugar que toca ela, eu sempre tô. Quando eu tenho que escolher um louvor, eu sempre vou caminhando por esse lado, já é o preferido ali. Mas essa música mexe muito comigo, porque ela fala sobre o nosso orgulho ter tirado o nosso lugar de filho, sobre a nossa visão da vida. Adão ali, quando ele peca, ele acaba tendo uma visão própria dele de achar o que era melhor. Ele vai pela escolha dele e peca. E aí quando Deus chama ele ao jardim, ele se esconde, cara. E às vezes é uma atitude que a gente tem quando a gente peca, né? A gente se esconde de Deus. Mas a gente esquece que ele é o único que pode limpar a gente, cara. E eu lembro que eu escutei esse louvor e ele começou a tocar, e Yeshua, e eu começava a chorar, chorar, chorar. E aí tocou na igreja de novo, eu me lembrei disso de novo, e o Senhor falando comigo, cara, a humildade de Cristo, a humildade de Cristo. E sempre bateu isso, bate até hoje forte no meu coração, cara. Porque eu acredito que pra gente ser um exemplo dentro da igreja, não pra ser grande, a gente não precisa ser grande pra ser exemplo. A gente precisa ser humilde e manso como Cristo, porque existem muitas pessoas que são grandes e são exemplos, mas não são como Cristo. Então acho que o que Deus trata em mim, sempre tratou, foi isso, cara. A humildade. A gente não precisa estar lá em cima, a gente não precisa estar com o microfone na mão. A forma que a gente trata o meu irmão do lado, o meu amigo, a minha esposa, e é isso que me faz ser como Cristo, entendeu? É amar, ser manso e humilde. Eu acho que é uma das coisas mais fortes pra mim, ser manso e humilde como o Senhor foi. Top. É isso. É isso, cara. Perfeito, cara. Vinícius, obrigado Pô, eu que pela agradeço, cara. presença. Obrigado por compartilhar um pouco do que Deus tem falado com você, um pouco da visão que o Senhor tem Sim, trazido para nossa juventude, né, da igreja. sim, E eu acredito, cara, que o Senhor tá contigo, sim. né? Que o Senhor Amém. vai honrar aquilo que Ele colocou no seu coração, né? Amém. E esse ano é apenas o começo daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, não só ministerial, mas também na tua vida em casa, né? Sim, sim. E eu acredito que você já é uma referência para Antonella, né? Como homem Amém. de Deus, como profeta, como sacerdote do seu lar. Amém. Gostaria de mandar um beijo para alguém, um Pô, cara, abraço. tem que mandar, né? Tem que mandar, senão depois. Mandar um beijo pra Thaís, minha esposa, minha filha Antonella. Mandar um abraço pra galera da igreja, da rede Hangout. Todo mundo feliz pra caramba com esse projeto também. Top. E a gente começa agora o Discipuladão dia 17 de fevereiro. Então a gente vai trabalhar nesse projeto aí, se Deus quiser, vai dar tudo Vai certo. ser quais dias do discipuladão? Cara, vai ser sábado, vai ser de 15 em 15. Um sábado, aí passa uma semana não tem, na outra tem de novo. A Entendi. gente vai trabalhar. Provavelmente esse episódio vai entrar no ar em março. É. Ou final de fevereiro ou março. Então aí já vai Então, estar rolando já vai já. estar rolando. A gente vai progredindo. Mas é isso, cara. Obrigado. Mandar um abraço aí pra Thaís, né? Thaís não pôde vir, né? Tá É, lá no chá das mulheres lá da isso igreja. aí. Mas da próxima vez ela vem Pô, contigo. se quiser. Tem Vai ser bastante coisa benção. pra compartilhar também. Show de bola. Então é isso, galera. Obrigado. Comentem, compartilhem, né? Ativem as notificações aí no YouTube para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas, tá? E eu agradeço a vocês. Agradeço o Vinícius mais uma vez pela presença, tá? E Deus abençoe. Tchau, tchau, galera. Tchau, galera. Um abraço.